Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Imparável aqui no YouTube e ao Imparável Cast no Spotify. Nossa convidada, Camille Welling, mais conhecida como Mili, teve uma jornada cheia de desafios, reprovações, a luta contra a síndrome do impostor e um período intenso de estudo que a levou a um burnout e a um diagnóstico de autismo que ela acabou descobrindo durante a sua preparação. Também houve muitas crises de ansiedade e depressão. Enquanto se isolava para estudar, enfrentou a incompreensão de parte da família, que sugeriu que o concurso não era para ela, mas, com o apoio incondicional do noivo, da avó dele e uma fé profunda na palavra de Deus, Milly transformou cada não sou capaz em um eu consigo. Ela provou que, mesmo com o guarda-chuva furado e ensopada no dia da prova, esperando por 1 hora para o portão abrir, o ordinário dela se encontraria com o extraordinário que Deus preparou para ela. Hoje, Milly é bacharel em Direito, advogou, foi terceirizada do Poder Executivo e está prestes a tomar posse. Na verdade, tomou posse hoje, neste mês de julho, como analista da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. Uma conquista que representa não só a mudança de sua realidade e de sua família, mas o fim do medo do desemprego e a confirmação de que nada é impossível. Prepare-se para uma conversa emocionante com esta aluna GRAN, e dizemos isso com muito orgulho, que vai te inspirar a nunca duvidar da sua história e da sua capacidade. Milly, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada pelo convite, eu sou aluna GRAN com muito orgulho e foi graças ao GRAN que eu consegui minha aprovação como analista da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. Milly, na infância você era tímida, muito criativa, com muitos amigos imaginários e sonhava em ser arquiteta, né? Por que essa escolha? Por que arquitetura? Então, na verdade, eu decidi pela arquitetura pela questão que grande parte da minha família era mais das exatas. E como eu tive muita dificuldade sempre em interpretação de texto, língua portuguesa no geral, eu achava que qualquer coisa que vinculasse a essa matéria eu não seria capaz. Então, como eu gostava de desenhar e meu pai era engenheiro, eu me vinculei à arquitetura, que não era tão de exatas como uma engenharia civil, mas também não era algo de humanas. E aí veio o vestibular de arquitetura e essa paixão virou um bloqueio de criatividade e até levou a uma depressão, né? O que aconteceu? Sim, no ano do vestibular, eu estava crente que eu ia fazer arquitetura, comecei a estudar para arquitetura, principalmente para a segunda fase, que era uma segunda fase de desenho. Comecei a fazer aulas de desenho, e ali eu vi que o meu hobby, que era desenhar, não serviria para trabalho. Então, acabou que eu tive um bloqueio criativo, eu não conseguia me desenvolver nas aulas, e ali eu fui me afundando em crises, depressão. Eu basicamente não queria mais ir para a aula, estava me sentindo extremamente perdida naquele ano, até que meu pai veio e conversou comigo, falando: não, a gente precisa mudar isso. E me sugeriu, né, porque eu gostava muito de ir para as aulas de história, aulas de atualizações para o Enem, né, na época, que tinha a ver com a segunda, com a redação. Então, ele falou: acho que você tem muito a ver com direito. E ali eu fiquei pensativa na possibilidade. Seu pai, na verdade, seu avô era concursado, seu pai chegou a ser aprovado na Petrobras, não sei se ele já chegou a assumir, né, mas Não, ele não chegou a assumir. não assumiu. Mas aí você, acho que ele te incentivou a seguir o direito, também o serviço público, como é que foi se desenrolar ali depois que você Então, decidiu para qual rumo seguir? quando ele veio e conversou comigo, né, sobre
que eu basicamente não deveria fazer arquitetura. Isso foi 2 meses antes do vestibular. Então, tinham poucas faculdades para eu me inscrever. Algumas eu consegui colocar como segunda opção de curso direito, mas nessa conversa ele falou: acho que você deve fazer direito para prestar um concurso público. A sua personalidade tem tudo a ver com o serviço público. E eu vi ali como uma palavra de Deus para mim, porque meu pai sempre foi muito iniciativa privada, por mais que ele tenha passado num concurso público, o meu avô tenha sido concursado da Petrobras, ele sempre foi muito mais da iniciativa privada. Então, eu senti ali que não era meu pai falando, era filha, seu caminho é no serviço público. Você vai mudar toda a sua direção da arquitetura para o direito, porque é ali que eu vou te encaminhar. Foi assim que eu me senti na época. Vamos avançar aqui um pouquinho no tempo. Você entrou no direito, em 2020 teve sua formatura e veio mais uma crise de depressão, ligado, acho que à pandemia, né, que afetou todos nós de diferentes Sim. formas. O exame de ordem, TCC, tudo ao mesmo tempo. Como é que foi esse momento e como é que ficaram os concursos ou pensamentos sobre os concursos com esse momento conturbado? Então, durante a faculdade, quando me perguntavam sobre o meu futuro, eu falava que eu ia fazer concurso público. Até fiz, na cara e na coragem, 2 concursos públicos durante a faculdade. Eu não tinha a mínima ideia de como era o mundo dos concursos, como precisava ser a preparação para o concurso. Obviamente, não passei, foi só para teste. Porém, no ano de 2020, que chegou o ano de TCC, ano de exame de ordem, e junto com isso uma pandemia, eu me senti desesperada ali, perdida, porque eu fiquei 9 meses aguardando a minha segunda fase da OAB. Eu cheguei a fazer o exame de ordem, primeira fase, antes da pandemia, um pouco antes de estourar a pandemia. Então, eu peguei aquela segunda fase que ficou sendo readiada, readiada, readiada. Então, demorou 9 meses para eu fazer. E ali eu parei e pensei: nossa, se eu não aguentei o tranco de ficar 9 meses aguardando o exame de ordem, 9 meses estudando para um exame que, em tese, não tem uma competição que é igual ao concurso público, eu falei, nossa, eu não sirvo para o concurso público. E ali eu meio que matei o meu sonho. Eu desisti, eu falei, eu não sirvo para isso e eu vou tentar outra coisa. Você tentou advogar. Aí eu tentei advogar, eu fiquei indo em vários empregos, né? Mas em 2022, depois de eu ter sido mandada embora de um escritório, que eu estava para fechar um acordo até, e eu fui mandada embora um pouco antes de assinar esse acordo. Eu trabalhava com direito bancário, eu fiquei 5 meses empregada nesse período. Quem me auxiliou muito nesse período com ajuda de custo e pagando até minhas contas foi minha avó, que eu morava com ela. E logo na sequência, depois de 5 meses, eu consegui um trabalho como terceirizado no Poder Executivo aqui do estado do Paraná, principalmente na Secretaria de Educação. E lá eu meio que me reencontrei, porque eu estava no serviço público de novo e eu me sentia muito. Eu gostava daquele ambiente, eu gostava das pessoas, eu gostava do jeito que eu não me via mais voltando a advogar. Só que depois, nesse período, eu acabei precisando sair de casa e ali eu comecei a me perder de novo, né, nesse período, porque as contas começaram a apertar, eu estava como terceirizada, eu não tinha uma estabilidade, então foi um período de muito desafio, principalmente porque as pessoas vinham falar para mim: ah, por que você não presta um concurso público? Eu falava: eu não sirvo para um concurso público, eu não sirvo para estudar para um concurso público, eu não sou capaz disso. Foi em 2022 que você passou uma situação financeira muito delicada.
Sim, foi logo depois que eu saí da casa da minha avó. Na época era meu namorado, hoje meu noivo, nós fomos morar juntos e ali foi dentro de trancos e barrancos, porque ele era estagiário de pós, eu era terceirizada do Poder Executivo, nós assumimos um monte de conta e foi virando uma bola de neve. Por vários momentos, a gente não tinha uma perspectiva de começar a melhorar a situação financeira. Os meus sogros ajudaram muito nessa época. E a única saída que, na época, meu noivo viu, até foi ele que começou antes de mim, foi estudar para concurso público. E eu sempre apoiei muito ele, porque na minha visão, ele era o inteligente da relação, ele deveria fazer concurso público e eu não era capaz. Assim, todo mundo, quando eu falava, ele está estudando para concurso público, mas eu não vou estudar porque eu não tenho capacidade para estudar para concurso público. E daí, para ajudar, a avó do meu noivo começou a pagar a assinatura do GRAM, que ele começou a estudar. Só que eu comecei a ver ele estudar e eu comecei a me sentir, nossa, ele está lá estudando várias horas e eu não estou fazendo nada. Então começou a meio que aquele sentimento, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. E todo mundo continuava falando de concurso que ia abrir, concurso que tinha edital aberto. E no começo de 2023, eu estava no eu ainda estava como terceirizada no Poder Executivo, porém eu estava rodando o site da Casa Civil e lá eu vi que poderia abrir o concurso para o Poder Executivo e estavam para liberar mais vagas para a Defensoria Pública. E eu fiquei muito pensativa naquela época eu estava indo na igreja todo domingo, porque como a situação estava muito difícil, eu estava pedindo um milagre para Deus. E ali eu senti que o meu milagre que eu estava buscando era no serviço público e era no concurso. Então, a partir dali, eu falei, não, então eu vou começar a estudar. Foram trancos e barrancos essa época de estudo. Sim, e você começou a estudar firme, como é que foi? Ou ainda estava assim meio inconstante? Eu tracei uma rotina, como eu sempre fui muito certinha com rotina, eu tracei ela, eu falei, vou estudar tal matéria tal dia, tal matéria tal dia, assim eu fiz. Até que era para alguém que trabalhava o dia inteiro, era uma rotina insana. Então, ali eu comecei, eu senti muita dificuldade no início, eu vi que eu tinha muita déficit literalmente nas questões básicas, como língua portuguesa. Da época da faculdade, eu vi que constitucional era. Eu não lembrava de nada de constitucional da época da faculdade. Então, até a primeira aula que eu assisti no GRAM foi de constitucional com o Aragonê. E ali eu comecei aos pouquinhos, até foi nessa época, a gente não tinha mesa em casa, a gente só tinha a bancada da cozinha, eu colocava o banquinho da bancada e eu estudava na bancada da cozinha, porque era onde eu tinha para colocar o notebook na época. E assim eu fui indo. Aí, aos poucos, a gente foi comprando uma cadeira mais confortável para continuar estudando, mas foi um grande desafio manter a rotina. Você começou a fazer provas e foi reprovada no início, nas primeiras Sim. provas. Eu comecei a estudar em 2023 e eu não tinha ainda ideia de como era as provas de concurso, né? Não sabia o quão desafiadora elas realmente eram. E a minha primeira prova foi para a Câmara dos Deputados. E ali eu recebi a real de como era o mundo dos concursos. Eu não
não cheguei nem aí fazer a prova discursiva, porque foi um desastre na prova objetiva. E ali eu percebi, nossa, eu não sou capaz disso. E ali a síndrome de impostor começou cada vez mais forte. Eu não sou capaz disso. Acho que eu fiquei umas 2 semanas sem olhar para estudo, porque eu cheguei a pensar em desistir. E na época, né, numa crise assim muito forte de choro, o meu noivo ele me trouxe a passagem de Moisés, que ele falou que Moisés também não se sentia capaz de tirar o pessoal do Egito, mas com Deus ele conseguiria tirar e ele conseguiu. Então eu me apeguei muito forte a isso depois dessa reprovação, que eu digo que foi a reprovação que mais doeu, foi a da Câmara dos Deputados, e na minha visão era impossível mesmo passar, até porque era um dos concursos mais concorridos, né? Mas foi ali que eu me apeguei àquela palavra, eu falei, eu não vou desistir, eu vou continuar. E ali, por incrível que pareça, o meu noivo parou de estudar e ele continuou me motivando para estudar e me apegar, falando, não, você é capaz, você consegue. Quando é que deu certo? Então, depois de várias reprovações, né, a síndrome do impostor continuar ali, eu tendo que me apegar que eu tinha que fazer o ordinário para Deus fazer o extraordinário, com a rotina insana, principalmente porque eu tive que mudar de emprego nesse meio tempo, porque acabou meu contrato com o Poder Executivo, eu fui trabalhar num escritório massificado. Escritório massificado é que distribui muitas ações iguais em Isso, grande volume. bancário, exatamente, bancário, que é de grande volume. E nessa época, a avó do meu noivo continuava pagando o cursinho, então eu tinha que dar a vitória para ela, né? Porque ela estava investindo o dinheiro suado dela, principalmente em mim, e eu nem era neta dela, né? Então, nesse período, eu estava com a rotina insana do trabalho, rotina insana de estudos, eu percebia que eu não conseguia descansar, mesmo às vezes meu noivo falava assim: você não consegue estudar hoje porque você está cansada, você não pode, você tem que tirar um dia de descanso. Foi ali que, com esses altos e baixos, os meus médicos me encaminharam para um neurologista e eu fechei o diagnóstico de autismo. Então, foi mais um desafio para eu aprender a lidar com a minha mente, aprender a lidar com os meus limites, mas em 2024, quando eu fui fazer, saiu o concurso da Alep, e logo na sequência saiu o concurso da SEAP, que era para analista da Procuradoria. Eu não ia fazer a princípio o concurso da SEAP, só ia fazer da LEP, porque como eu já estava estudando para legislativo, eu pensei, nossa, eu não vou mudar o foco, vou ficar no foco de legislativo. Porém, eu sinto que na época que foi Deus que realmente ficou mandando indiretos para eu fazer esse concurso. Um pouco antes de fechar as inscrições da SEAP, não parava de passar propaganda, e geralmente não me aparece tanta propaganda assim de concurso, aparecia muita propaganda do concurso do Poder Executivo, né, da SEAP, e só que a gente estava mal de dinheiro, minha mãe já tinha me ajudado a pagar a inscrição da LEP, ela já não ia conseguir me ajudar a pagar a inscrição da SEAP, eu cheguei para o meu noivo e perguntei, a inscrição da SEAP é tanto. Quanto nós temos na conta? Tinha exatamente o valor da inscrição. E aí eu falei, bom, eu vou fazer então, e seja o que Deus quiser. Era uma diferença de 1 ou 2 semanas das provas da SEAP e da LEP. Eu continuei ainda mais focada para a prova da LEP, porém
eles colocaram uma matéria que eu não tinha a mínima ideia de como estudar, até foi bem desafiador, porque foi algo que eu tinha visto muito na escola, que era história, geografia do estado do Paraná. Eles deram uma viajada, assim, na época do edital, e eu rodei na LEP. E nessa semana que eu rodei na LEP, uma pessoa muito próxima minha, uma pessoa que eu considero muito, falou: acho que você deve reconsiderar as suas escolhas, porque tudo que você está fazendo não está dando certo, e talvez o concurso não seja para você. Eu fiquei arrasada com isso, porque era uma pessoa que eu prezo muito pela opinião, mas eu tinha a prova da SEAP logo em seguida. E eu sabia que eu não tinha estudado as específicas para a SEAP. Eu sabia que as chances, na minha cabeça, as chances de passar nesse concurso era impossível, porque eu não tinha estudado para as específicas. Até um dia antes, eu tinha um quadro assim no escritório, que eu colava um monte de papéis com anotações, principalmente de língua portuguesa, de raciocínio lógico, para eu sempre estar dando uma olhada. E eu lembro que eu revisei só aquilo, diferente dos outros concursos, que eu ficava num dia antes da prova estudando muito, revisando. Meu objetivo era tentar zerar o edital, um dia antes da prova, mesmo eu já tendo estudado muito. E aí eu terminei de ler tudo que estava na minha parede e eu falei pro meu noivo, seja o que Deus quiser. E no outro dia eu fui fazer a prova. E nesse dia que eu fui fazer a prova, tava chovendo muito, 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 muito mesmo. Tava caindo muito, até que várias pessoas desistiram de fazer o concurso, tanto tava chovendo. Eu fui de Uber, eu não tinha certeza do horário do portão, então eu cheguei 1 hora antes de abrir o portão. Eu fiquei debaixo de chuva 1 hora esperando abrir o portão. Eu descobri na hora que meu guarda-chuva estava furado, então eu quase não estava com guarda-chuva. Eu fiz a prova ensopado. Eu achei que aquilo, eu pensei, meu Deus, o concurso antes dele te exaltar, ele te humilha. Porque eu fiquei 1 hora lá tomando chuva, aí eu fiz a prova, e eu fazendo a prova, pensei, nossa, impossível. Tem várias coisas que caíram aqui que eram das específicas, que eu nunca tinha visto na vida. Falei, nossa, não vai rolar. Aí, até que né, eu tive que ficar até o final para poder levar o caderno de prova. E quem foi me buscar foram meus pais, porque a gente estava sem carro na época, porque 2 semanas antes do concurso da LEP, a gente tinha sofrido um acidente de carro, nosso carro tinha dado perda total. Então, eles foram me buscar, e aí eles perguntaram, e aí, você acha que vai dar? Eu falei, nossa, só se Deus quiser, porque é quase impossível. E ali, na verdade, eu recebi minha vitória, porque eu percebi que eu fazendo o ordinário, eu deixei ali realmente nas mãos de Deus, e Deus fez o extraordinário. Tudo aquilo que eu achava, é impossível, Deus mostrou e falou, filha, eu não sou do difícil, eu sou do impossível. Aí você deixou na minha mão, você confiou em mim, e eu te dei a sua vitória. Tá aqui sua aprovação. Quando é que você viu essa aprovação aí no Diário Oficial? Como é que foi sua reação nesse dia? A minha reação no dia, eu tava sem acreditar, porque por mais que eu tivesse ali corrigido o caderno de prova, eu tinha visto que eu tinha acertado mais do que o edital pedia, eu fiquei, não sei se vai dar boa, não sei se vai dar certo. Tem tanta gente, e acabou que eu tava em cotas, né, por conta do autismo, e quando eu vi lá, a princípio tinham 44 pessoas nas minhas cotas inscritos. Apenas 3 passaram. E eu era uma das 3. E nossa, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ficava feliz. Eu só sei que eu fiquei em choque. Fiquei em choque. Eu lembro de que
eu fiquei esperando meu noivo chegar, assim, eu lembro que eu até coloquei para gravar, para ver a reação dele, aí eu fiquei esperando, me avisa quando você estiver chegando, me avisa quando você estiver chegando. E daí, quando ele abriu a porta, eu falei, eu fui convocada para o concurso da SEAP. E foi um momento de alívio. Foi um momento de alívio. Eu pensei, nossa, eu nunca mais vou ter que passar por aquela situação que eu passei e venho passando desde a minha faculdade, né? Que, não gostei de você, vou te dispensar. Você não serve mais para o nosso escritório, vou te dispensar. E eu decidi, uma das coisas que me fez decidir também pelo concurso era porque eu não me sentia confiante em focar em outras coisas da minha vida, porque eu tinha medo de ser desempregada. Tinha medo de precisar pedir ajuda para alguém de volta, e eu não queria mais isso. Eu queria poder ajudar as pessoas, e não as pessoas continuarem me ajudando para o resto da vida. Mili, você foi nomeada neste mês, sua posse Sim. em breve. Daqui uns dias você começa a trabalhar, como é que é? A minha posse foi hoje, dia 23. Hoje? Então, hoje eu tomei posse na Procuradoria-Geral do Estado como analista. E acho que foi um dos dias mais corridos, assim, porque eu não tinha ideia de como seria. Nossa, foi de muito nervosismo, mas foi de muita felicidade. Já estava com tudo pronto, acho que a roupa para a posse já estava pronta desde o dia da aprovação. E como é que tá aí a ansiedade para começar a trabalhar? Tá bem grande para começar uma nova rotina, conhecer novas pessoas, até em decorrência do autismo, conhecer novas pessoas é um grande desafio. Então, tô com ansiedade, uma ansiedade boa, mas estou com a ansiedade bem atacada por conta disso. Mas é uma ansiedade boa. Que bom. Parabéns, Mili, pela superação, pela história, pela inspiração aqui para todos nós. Qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje, talvez passando por momentos difíceis, seja de restrição financeira, alguma questão emocional, depressão, como você passou, outros desafios da vida que nos são impostos? Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para essa pessoa ser imparável nesta difícil jornada de concurseiro? Que nunca duvidem da promessa que Deus vai te dar. Por mais que ela pareça impossível, ele não é o Deus do difícil, ele é o Deus do impossível. E se eu, mesmo com o autismo, todas as minhas dificuldades, pessoas duvidando das minhas escolhas, eu continuei. Eu não me arrependo disso. E eu tenho muito certo na minha cabeça o versículo do Lucas 1:37, que para Deus nada é impossível. Então, é isso que eu deixo para as pessoas, que as pessoas não duvidem. Elas façam o ordinário delas ali, que é estudar, fazer a parte delas, que é continuar lutando com os estudos, que Deus vai fazer o extraordinário, porque Ele é o Deus do impossível, Ele pode tudo. Mili, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Foi um prazer conhecê-la, conhecer um pouco mais da sua história. É sempre um orgulho muito grande conhecer alunos aí com aprovações e com mudança de vida tão expressiva como é o seu caso. Isso traz uma grande alegria para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações, clique aí no sininho para receber todos os nossos novos conteúdos que saem semanalmente há mais de 6 anos, toda quinta-feira às 19 horas. E também fica o convite para você nos acompanhar no Spotify, caso prefira esse formato. Estamos por lá também. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.
Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.